Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam atuantes em cada coração nesta noite. Amém. Pode deixar. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho, segundo nos escreveu São Mateus, no capítulo 5, os versos de 38 a 44. Quando recebi o convite para a mensagem desta noite, o pastor Alberto me disse: pense no nosso tema geral: amar, ensinar e servir. Depois ele me manda um e-mail dizendo: pense em falar sobre vivenciar a profundidade do Evangelho. Ainda tive outra experiência marcante essa semana, conversando com o pastor Júlio, para saber a respeito de mensagens anteriores, para não andar repetindo. Ele me disse: pastor Marcos, não se preocupe, o senhor vai pregar à noite. A boa mensagem pregada à noite é aquela que faz com que os que já são crentes queiram se converter de novo. Então eu olhei e disse: Senhor, não é comigo. Não tenho condições de realizar essa tarefa. Converter alguém pela primeira vez já é um desafio imenso e exigiu todo o poder e todo o amor do Senhor, não é verdade? Imagine fazer se converter de novo, e de novo, e de novo. Mas me coloquei nas mãos do Senhor. E depois comecei a conversar com o irmão Tarek, e uma boa parte do que tem que ser pregado já foi pregado. Ubuntu. E o jantar para Jesus. Quero recitar com a igreja aquele texto que todos o têm como sendo o coração das Escrituras, o centro, o núcleo áureo de toda a Bíblia. João, capítulo 3, verso 16. Diga comigo: porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A essência profunda do Evangelho não é outra coisa, é o amor. E como nós estamos acostumados a dizer, é o amor de Deus por nós. Amém? Mas não é só isso. É o amor de Jesus por nós. Mas não é só isso. É o amor de Jesus em nós, manifestado no amor de cada um de nós, por qualquer outro, perto ou longe de nós. O que é vivenciar profundamente o Evangelho? No texto que eu convidei os irmãos a abrirem as suas Bíblias, está escrito assim, palavras do Senhor Jesus: ouvistes o que foi dito, verso 38, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra face. E ao que quer demandar contigo que tires a túnica, deixa-lhe também tirar a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá
a quem te pede, e não voltes as costas ao que desejar que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Oremos. Senhor amado, somente sendo estas as tuas palavras, Senhor, é que nós podemos ler e repetir. Não há em nenhum de nós, Senhor, capacidade alguma que nos permita tão ampla e profundamente revelar àqueles que estão conosco o significado profundo do teu amor, registrado com o nome de Evangelho. Pedimos nesta hora ao Senhor que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração a sua palavra, a amarmos a sua palavra e a sairmos daqui modificados pela sua palavra. E essa oração fazemos com toda a fé, em nome de Jesus. Amém. O que é vivenciar profundamente o Evangelho? Se eu pudesse, iria aqui muito longe nesta explanação. Vou apenas chamar a vossa atenção inicialmente para uma distinção importantíssima. Importantíssima. A distinção que eu vou dizer que pode até ser um pouco forçada, mas ela é necessária. Uma distinção entre experiência e vivência. A experiência é aquela que nós temos condições de compartilhar. É aquela a qual nós nos referimos e aquele que está conosco logo entende. A experiência é aquela que faz com que quando você chega perto de alguém e diz: conhece Jesus? Ele diz: Jesus? Conheço. Conheço. O Evangelho? Conheço. Quer que eu recite para você os versículos que compõem o plano da salvação? Com o Evangelho, eu tenho experiência. Vivência. Vivência é outra coisa. Vivência tem a ver com aquela anedota que todo mundo gosta de contar. Certa senhora, ao encontrar com uma outra, recebeu um grande elogio sobre o esposo. Seu esposo é uma maravilha. Ah, quisera eu. Resposta: se você passasse 24 horas com ele, você não teria essa mesma impressão. Vivência. Uma coisa é saber o que dizem e estarmos acostumados a repetir o que diz a tradição, a igreja, as doutrinas, os bons pregadores sobre Jesus. A outra coisa é vivenciá-lo. A outra coisa é chamá-lo para ser nosso companheiro e andar com ele. Aí você diz: ah, pastor, já sei o que vai acontecer. E eu imagino que saiba. E vai dizer: vai acontecer, pastor, que toda hora eu vou estar errando e toda hora ele vai estar me corrigindo. Não é não. Não é somente isso. Não é somente isso. Não, irmã Deise, pode ficar. Já foram providenciar, obrigado. É a água que eu estou precisando. Não é somente isso. Sabe o que é que vai acontecer? É que Jesus ao seu lado, ele vai agir. E ao contrário do que se espera, ele não vai somente corrigir as vezes em que nós erramos. Nós, algumas vezes, vamos dizer para ele: para, Senhor. É muito. É demais. Já imaginou Jesus lhe chamando agora para orar pelo seu inimigo?
por aquela pessoa que ele tratou mal, alguém que bateu no seu carro e depois saiu bravo, estava todo errado e mesmo assim quis lhe enquadrar. Alguém que lhe prejudicou profundamente numa preparação para um concurso. Alguém que lhe tratou de modo desleal. Jesus diz: vem cá. Não, Senhor, chama ele, corrige ele. Não, é você mesmo. Venha cá, Marcos. Vamos orar por aquele que lhe feriu. Senhor, eu já fiz o favor. Ele quer mais favor. Eu já caminhei 1 milha. Já andei que só, meus pés estão cansados. Fala com ele, Senhor. Diz para ele que não dá. Não dá. Jesus, venha cá, Marcos. Venha cá. Júlio, venha cá. Não está dando, não? Só foi 1 milha? Você já devia estar preparado para ir com ele 2 milhas, quando ele lhe chamou para ir 1. Aí a gente vai ter vontade de dizer: Senhor, para, não é assim, que é isso? Jesus, quando chegou, anunciando o Evangelho, qual foi a palavra que ele disse, que nós gravamos como sendo um bom conjunto, um bom resumo de sua mensagem? As bem-aventuranças. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Quando dou aula na universidade, modestamente, sempre chamo a atenção dos meus alunos para este fato. Qual de todos os líderes e de todos os homens da história, do pensamento, do conhecimento em qualquer parte, teve a coragem de enfrentar este tema fundamental da existência, chamado felicidade? Quando eles ficam calados, obrigado, querido. Quando eles ficam calados, esperando o que é que vem por aí, eu logo digo: Jesus falou de felicidade. Antes de tudo, falou de felicidade. E logo fez sucesso. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer ser bem-aventurado, ter êxito na sua trajetória, atingir os seus objetivos, alcançar as suas metas? Logo Jesus arrebanhou gente que, aliás, estava em condição terrível, nas piores condições. Esses foram os primeiros a correr. Quer saber quais? Os que tinham doenças incuráveis, se sentiam condenados. Para completar, a tradição dizia que eles tinham uma doença incurável, não porque Deus não tivesse poder, mas porque eles foram escolhidos para terem tal enfermidade, a fim de que a sociedade, a nação aprendesse alguma coisa. Quer saber quais? As mulheres, principalmente aquelas desassistidas, as viúvas, as pobres. E vocês sabem que tem uma delas que, além de ser pobre e mulher, era doente, de uma doença incurável, lembra? Essa não teve coragem sequer de botar a cabeça do lado de fora. Quando Jesus passou, ela se jogou aos pés de quem estava ali ao lado de Jesus, tocou nas vestes e saiu. Talvez ela mesma não tenha se sentido ainda curada, mas Jesus disse: alguém me tocou e já recebeu aqui a graça. E aí? Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Apareceu. Não era o lugar dela, mas era. O lugar dela era perto de quem? De Jesus. Um cego de nascença: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está lá, viu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo assim, alguém apareceu para dizer: cala-te, não é contigo.
foi que Jesus fez? Chama. Quero falar com ele. Senhor, chama. Lá vem o cego. Trouxeram, colocaram perto de Jesus. Jesus botou a mão no ombro dele e perguntou: filho, que queres que eu te faça? Não adiantou tentar conter Jesus. Jesus era incontível, meu irmão. Está vendo? Não porque ele tivesse uma força descomunal fisicamente e humanamente falando, não. O amor não permitia que nada o impedisse. Qual era o lugar do cego de nascença? Condenado por uma doença incurável, vergonha para os seus pais que eram acusados de terem praticado algum tipo de pecado tão grave que o menino nasceu cego. Ninguém queria conversa com ele. Como é normal, como estamos acostumados a fazer, preferimos os mais cheirosos, os mais famosos, os mais endinheirados. Né? Jesus chamou o cego. Já preguei aqui sobre um outro homem, aquele que morava no cemitério. O lugar já é ruim, né? Para completar tinha que ficar amarrado. Pior ainda, né? Ninguém gostava dele, ninguém queria nada com ele, ninguém o suportava. Quando ele ouviu falar de Jesus, correu ao encontro de Jesus, foi logo gritando. Jesus também não correu com medo dele. Se aproximou, colocou do seu lado, livrou-lhe dos males que o incomodavam, recuperou a sanidade mental dele, o abraçou, e diz a Bíblia que aquele homem encontrou um lugar para ele na sociedade. Não foi mais no cemitério, sabe onde foi? Agarrado aos pés de Jesus. Mas não tinha quem fizesse ele soltar. Só tem um que vai fazer com que ele solte. Sabe quem é? O próprio Jesus, que vai dizer a ele agora: já foste abençoado, já sabes que Deus te ama. Vai agora e comunica aos outros para que entendam o que significa o amor de Deus. Agora vai, filho. Você não segue comigo. Daqui você volta para junto dos seus. O amor de Jesus é desconcertante. Às vezes nós temos introjetado, assumido uma relação com Jesus que quer nos corrigir a todo tempo, que quer nos manter puros, que quer nos manter limpos, que quer que nós sejamos exemplos de pai, exemplos de mãe. Tudo isso está muito certo, mas isso não passa da experiência, coisa que alguém pode nos ensinar simplesmente nos dizendo as palavras. O Jesus desconcertante é esse que extrai de nós atitudes que nós mesmos não nos julgamos capazes de ter. Viu? Preparou o jantar para Jesus. No primeiro momento chegou o mendigo. No segundo momento chegou uma criança. E o jantar de Jesus estava indo embora. Ubuntu. Que interessante aquela experiência, né? Uma cesta cheia de doces. Me lembrou festa de aniversário de criança, que a gente faz uma bola bem grande, né? Cheia de bombom. E a gente faz a amarra, né? A venda nos olhos, né? Para fazer o... Nem sei mais o nome. Quebra-panela, que agora é estoura a bola. Estoura a bola. E aí corre todo mundo em cima para pegar os bombons. As crianças, Jesus já tinha dito, quer entrar no reino? Quer entrar no reino? Seja como uma criança. Senhor, mas não tem jeito. O que esse menino tem de astutícia, o que esse menino tem de bobagem na cabeça, o que esse menino tem de asneira, de besteira. Como é isso, entrar no céu como criança? Ah, se as maldades do mundo todo fossem as besteiras, os enganos e os limites das crianças, nós viveríamos já um pedaço do céu.
vivenciar profundamente o Evangelho é sentir-se amado por Jesus. O senhor não diz novidade nenhuma, pastor? Digo não. Sabe por quê? Porque quando se trata do amor de Jesus, não tem disputa. Tem disputa? Só vamos de roupa preta ser amados? De roupa branca? Os do Santinha? Só os rubro-negros? Não. Só os que se chamam cristãos? Não. Tem disputa? Uma mãe chegou perto de Jesus, demonstrando todo o amor pelos seus filhos. Não foi, pastor Júlio? Disse a ele assim: Senhor, quero te pedir uma coisa, não é nem para mim, é para os meus 2 filhos. Pois não? Senhor, quando chegar o momento grande do teu reino, coloca um filho meu na tua direita, coloca o outro filho à tua esquerda. Ai, Jesus, não tem esse lugar. Só tem o último. O melhor lugar para ele é o último. Esse amor é tão grande que exige a fé de aceitarmos que o último lugar é o primeiro lugar. Compreendeu? E aí está a nossa dificuldade. Senhor, quando é isso? Quando é que o último lugar é o primeiro? Quero chamar a vossa atenção para mais uma coisa. O Senhor Jesus dizendo: quando o Filho do Homem vier, Ele vai juntar todo mundo, como estamos juntados agora aqui. Opa, o pessoal dali também está. E Ele vai separar uns dos outros. E aqueles que não agiram bem, que não desenvolveram seu amor, vão ouvir palavras um tanto duras, mas vamos pensar nas boas palavras. E Ele então vai dizer aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Todos sorrindo, por favor, todos sorrindo. Vinde, benditos de meu Pai. Ótimo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Agora pode se entreolhar. Estamos ensaiando uma peça aqui. Porque eu tive sede e deste-me de beber. Agora podem se entreolhar de novo. Porque eu estive nu e você me vestiu. Pode se entreolhar novamente. Porque eu estava preso e tu me visitaste. Entreolhem-se de novo. Qual foi? Antes que eles todos se sentissem fora do reino, um esperto perguntou: Senhor, nos ajuda a saber quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que nós te vimos sem hospedagem e nós te recebemos? Quando foi que te vimos com fome? Que medo, hein? Podem sorrir novamente. Quando fizeste essas coisas a qualquer um dos pequeninos. Que dificuldade aprofundar-se no Evangelho. Ao mesmo tempo, que simplicidade do Senhor Jesus. Que facilidade com a qual Ele nos fala. Sabe por quê? Porque quando Ele diz: ali está o cesto, mas presta atenção para não ir correndo para Ele, para não agarrar Ele somente para você. O cesto foi feito para todos. Ubuntu, deram-se as mãos, se apropriaram juntos do cesto, comeram juntos, e o único motivo de tristeza foi afastado. Qual era o motivo de tristeza? Um de nós comer, degustar, se lambuzar com os bombons e ver o outro chorando sem ter direito. Esta é a sensibilidade de Jesus. Agora diga para si mesmo: eu sinto que Jesus me ama. Está difícil, né? Esperei.
eu sinto que Jesus me ama, implica em reconhecer na sua experiência em que ponto exato entra este amor que faz a diferença. Não adianta dizer isso como quem recita um texto memorizado, entendeu? Querido, eu sinto que Jesus me ama, eu tenho que ter um conteúdo para dizer isso. Eu tenho que ter um conteúdo da minha experiência que me torna alguém que não merece ser amado. Eu tenho que ter um conteúdo da minha experiência que prova que eu sou um egoísta, para mostrar que esse amor funcionou, porque está claro, o Senhor disse, porque o Filho do Homem não veio para os justos, não veio para os sãos, porque estes não precisam de médico, a sua justiça já foi realizada. Eu vim para os pecadores e eu vim para os que estão doentes. Como assim, Senhor? Como assim? Para os doentes, eu não estou doente. Para os maus, eu não me considero tão mau. Eu sinto que Jesus me ama. Agora diga como. A gente só tem um jeito de entender isso. É quando a gente participa do amor. Não tem outra maneira. Rapidamente vou me referir a 4 experiências de minha vida para mostrar como eu me sinto amado pelo Senhor. E em todas elas tem pessoas me amando. Mamãe estava desesperada. Eu era menino recém-nascido. Só que eu tive uma infecção intestinal seguida de uma desidratação e as duas juntas combinadas quase me levam a óbito. O médico mandou para casa, o menino vai morrer em casa, não dá. Aqui já está feito o que tinha que fazer, manda para casa. Mamãe orou ao Senhor, como já vinha fazendo. Até que uma vizinha disse, Dona Carminha, um filho meu estava doente. A senhora aceita uma sugestão? Mamãe já tinha recebido todas as sugestões dos médicos, né? A senhora aceita, aceita. Dê terramicina a ele. Naquela época, terramicina era remédio para garganta. Não sei quem é da época da terramicina. Deu certo. Amém? Aqui estou. Passei no vestibular. Eu ganhei umas aulas grátis no cursinho. O dono do cursinho fez propaganda com o meu nome de aprovado no vestibular e me chamou para dar aula aos meninos naquela escola, da 8ª série da época, 1º ano e 2º ano. Recorri a um diácono que tinha pago a minha inscrição para o vestibular. E disse a ele, a escola me convidou, eu agora preciso dar conta, eu quero começar com força total, me empreste os livros. Ele disse, aqui estão os livros à sua disposição. Qual foi a escola que ele convidou? Diga, aquela que você arrumou para mim as aulas grátis. Coincidência, era aula de história. Aulas de história. Quem era o professor de história do cursinho? O próprio. Aqui estão os meus livros. Escute. Paris, 2005. Aprendi um pouco de francês com um africano. Fui apresentar um trabalho em Portugal. Cheguei em Paris, os franceses, não sei como eles enxergam os moreninhos, viu? Mas a coisa não é muito interessante, não. Não quiseram muita conversa comigo. Meu francês muito fraco, meu inglês muito ruim. Lá vai arranhando por ali com espanhol, portunhol e por aí vai. Ok. Quando eu percebi que a coisa estava muito esquisita, liguei para casa. Falar português com alguém. Liguei para casa. Tinha mais 3 dias de viagem pela frente. Mozinho, por mim eu voltava agora. Do outro lado eu escutei. Pelo amor de Deus, procure se controlar. Eu disse, eu já estou em pânico. Desliguei o telefone, pedindo orações. Do meu lado estava um
brasileiro. Não falava tão bem francês, mas falava inglês. Perguntou para mim, para que lado você vai? Eu digo, eu quero visitar a Torre Eiffel, eu quero ir lá, eu quero ir no Louvre. Interessante, eu vou também. Vamos juntos? Escute agora. Já foi o nascimento, o livro, França, agora a morte. Filho único. Quando o telefone tocava, que eu estava no seminário, meu coração vinha bater aqui, irmã Deise, ó. Pensava, alguma coisa aconteceu lá em casa e eu não estou lá para ajudar meus pais. Não era. Da vez que foi, eu senti uma dor muito grande. Perdi meu pai. E quando vieram me dar a notícia, eu ainda resisti um pouco. Quando chegou em casa, que eu imaginei como seria o sepultamento. E olha que ele tinha ficado 45 dias na UTI. Isso era um grande aviso, dizendo, uma hora vai acontecer. Eu não me sustentava sobre as pernas. Um primo meu chegou perto de mim, botou a mão no meu ombro e disse, preciso falar contigo. A gente foi num canto, ele é muito brincalhão, ele tem umas palavras que a gente gosta de rir. Ele botou a mão no meu ombro e disse, quando você for sepultar a titia. Eu dizia, eu não sei como eu vou aguentar, meu coração vai explodir. Ele disse, faça o seguinte, você pense que ali não vai só o seu coração, você vai com todos os nossos corações. Alguém pensa que pode ser feliz sozinho, não é? Por isso que Jesus não pode amar exclusivamente nenhum de nós. Ele ama profundamente a todos nós, porque todos nós operamos o seu amor. Quer entender a profundidade do Evangelho? Sinta-se amado por Jesus. Quer saber como se comportar? Conforme a essência do Evangelho? Pense, como será no céu? Aí você sabe como se comportar. Dá para botar o pé para o outro cair no céu? Dá não, porque se tentar não vai conseguir. Dá para fazer o outro chorar? Eu quero muito me vingar, ele me fez chorar, ele vai ver como é. Dá? Não dá. Lá não haverá lágrima nem pranto. Entende? As coisas que não fazem sentido não estarão no céu. Não é isso? Pois bem, você já tem um parâmetro. Retire da sua vida e procure não fazer aquilo que não faz sentido. Aquilo que não pode ser feito lá, já não deve ser feito aqui. Por isso Jesus falava do reino de Deus, pastor Júlio, na tão complicada teologia do Novo Testamento, com tantos intérpretes, ele usava duas expressões para falar do reino, muito profundas. Ele dizia assim, ao mesmo tempo muito simples, as expressões eram as seguintes: o reino de Deus é chegado. Confusão na cabeça? Ele dizia, o reino de Deus está no meio de vós. Realizar o amor. Ubuntu. Ofereça as coxas que você tem para Jesus, a quem se aproximar de você. Isto é reconhecer quem é Deus. Finalizo fazendo referência a um texto que tem muito me chamado a atenção, de um certo filósofo do início do século XX,
que morreu fugindo da polícia nazista, esse filósofo escreveu um texto no qual ele diz: o capitalismo é uma religião. Aqui não tenho eu nada de teoria do capitalismo, não. Não me interessa se o capitalismo é ou não é uma religião. Mas nesse capitalismo como religião, ele explica que nós passamos a colocar outras coisas no lugar de Deus. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus se transforma no nosso Deus. A concorrência, o mérito. Aí nós dizemos justiça. Justiça é pequena diante do amor. O amor é maior do que a justiça. Quer compreender o mundo conforme os olhos do Senhor? Não é pela justiça, é pelo amor. Aqui já preguei numa manhã de domingo sobre aquele homem que convocou na praça os trabalhadores. O que chegou na primeira hora e trabalhou 12 horas, recebeu o salário, um salário. O que chegou às 6 horas depois, recebeu o mesmo salário. O que chegou 3 horas depois, recebeu o mesmo salário. O que chegou e só trabalhou 1 hora, recebeu o mesmo salário. Claro que houve reclamação. E o Senhor disse: a minha bondade ofende a vocês? O meu amor ofende a vocês? Qual era a ideia do salário? Satisfazer as necessidades daquele que tem necessidade. Esse é o primeiro princípio. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui. E aquele que encontrou Jesus, encontrou o amigo e foi surpreendido por ele.